Mateus capítulo 24, nos coloquemos em pé para a leitura da palavra de Deus. A partir do versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Que sinal haverá da vinda de Jesus e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Olhem para mim nesse instante. Cuidado para vocês não serem enganados. Amém? Cuidado para vocês não serem enganados. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora veja o problema maior no versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Há pouco mais de 1 mês, 2 meses, o mundo ficou paralisado, pensando que haveria uma guerra entre Estados Unidos e Irã. Vocês se lembram disso? E o maior medo do mundo é que se essas duas nações entrassem em conflito, a Rússia e a China também estariam envolvidas. Elas iriam ficar do lado do Irã. Imagine uma guerra, Estados Unidos contra China e a Rússia e o Irã. O mundo ficou paralisado. Mas quem conhece a palavra de Deus não ficou apavorado, não se assustou, porque Jesus já havia predito: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Agora eu quero enfatizar o verso 7. E o nosso estudo está baseado no verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e, diga alguém, pestes ou epidemias, pestes ou pestilências, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios de dores. Pai querido e glorioso, sua palavra já falou aos nossos corações nesta manhã. Nós vamos agora, ó Pai, discorrer sobre a sua palavra. Continue nos abençoando, nos elucidando, e peço em nome de Jesus, tire todo o pavor e todo o medo de dentro do coração do crente salvo. Mas se há crentes perdidos, coloque medo, coloque pavor, porque só Jesus Cristo é o príncipe da paz. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar? Esta passagem que acabamos de ler se refere a um período profético, chamado de a grande tribulação que há de vir sobre o planeta Terra. Não se preocupe, nós ainda não estamos no período da grande tribulação. E a maior certeza disso é o fato que nós, crentes em Cristo Jesus, ainda estamos aqui. Nós ainda estamos presentes no mundo. Porém, desde a ressurreição de Jesus Cristo, há pouco mais de 2000 anos, o mundo tem visto, o mundo tem presenciado muitas provas a respeito de tudo que Jesus Cristo mesmo profetizou, e principalmente o livro do Apocalipse. Durante 7 anos de tribulação, o Apocalipse ensina mais de 1/3 da população da Terra. Você depois pode fazer as contas, mais de 1/3 da humanidade irá morrer, será destruída através de catástrofes naturais. E quando eu falo catástrofes naturais, nós estamos nos referindo às pragas também, pragas ou pestes que serão derramadas por 7 anjos. E esses 7 anjos vão estar carregando 7 taças, que representam a ira e a vingança de Deus de sobre este mundo.
A verdade é que esse mundo está muito louco. Esse mundo estava vindo de uma forma frenética, sem freio. Mas Deus sabe como parar o mundo, amém, irmãos? Deus sabe como colocar um freio neste mundo. Mas ainda haverá 7 anos de grande tribulação, quando 7 anjos vão derramar 7 taças, que representam a ira e a vingança de Deus de sobre este mundo. Apocalipse 15, verso 1 profetiza: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, pestes, epidemias, porque nelas é consumada a ira de Deus. O mundo sempre conviveu com essas epidemias, com essas pragas, mas agora está piorando. Está piorando por 2 razões. Está piorando devido à globalização, não é verdade? O mundo está realizando o sonho da Torre de Babel. Você se lembra da Torre de Babel? O mundo queria ser um só, sem distinção, sem nacionalidade, sem fronteiras. Quantos se lembram disso? E os homens tentaram conviver num único lugar, sem barreiras. E agora o mundo está tentando fazer a mesma coisa. E a globalização tem trazido todos esses males, que às vezes eram locais, pontuais e regionais, e agora se tornaram globais. E além disso, a rapidez dos meios de transporte. Ontem, os pais da Cíntia estavam nos Estados Unidos da América, e depois de 8 horas amanheceram aqui no Brasil. Então, devido à globalização e à rapidez dos meios de transporte, o mundo está convivendo com muitas e muitas epidemias. Mas eu quero, nesta manhã, testar o seu conhecimento, principalmente desses jovens que em breve estarão prestando o Enem, porque as perguntas que eu vou fazer são perguntas de vestibular, são perguntas de Enem. Então eu quero que você me ajude neste momento. Eu vou fazer a pergunta e você responde. Qual epidemia matou mais de 1 bilhão de pessoas? 1 bilhão em apenas 100 anos, entre 1850 a 1950. Não? Tuberculose. A tuberculose matou mais de 1 bilhão de pessoas em apenas 100 anos. Segunda pergunta: qual epidemia matou 1/3 da população da Europa em poucos anos, entre 1333 a 1350? Peste negra. Terceira pergunta: qual epidemia matou 300 milhões de pessoas entre 1896 até recentemente, 1980? Varíola. A varíola, para a qual agora há vacina, né? E quarta pergunta: qual epidemia matou 20 milhões de pessoas em apenas um ano? Em um ano, 20 milhões de pessoas morreram entre 1918 a 1919 na Espanha. Fácil, esse é muito fácil. Gripe espanhola. Essa gripe, na verdade, ela foi mundial, mas como houve mais fatalidade na Espanha, acabou ficando conhecida como a gripe espanhola. E agora, por último, qual epidemia matou mais de 22 milhões de pessoas desde 1981 até a presente data? A AIDS, isso mesmo, a AIDS. E aí nós poderíamos falar da SARS, poderíamos falar do Ebola, poderíamos falar da dengue, não é verdade? Então, meus amados irmãos, veja que o mundo sempre conviveu com epidemias, com epidemias.
Isso que está acontecendo agora não é novidade. Só que apesar de todos esses dados concretos, o mundo ainda não acredita nas profecias do livro de Apocalipse. Mas haverá um momento, irmãos, e nós já estamos vendo, haverá um momento em que os meios de transportes serão fechados, haverá um momento em que fronteiras entre as nações serão fechadas, haverá um momento em que escolas serão fechadas, teatros, outros lugares públicos serão fechados, até as igrejas serão fechadas para conter algum tipo de epidemia cuja transmissão é muito fácil e muito rápida. Mas como podemos nós, povo de Deus, nos proteger das epidemias que sempre surgiram e sempre surgirão no mundo em que vivemos? Jesus nos ensina no texto de Mateus 24 a tomarmos alguns cuidados. Primeiro ele diz, não vos assusteis. Amém, irmãos? Há alguém assustado aqui nesta manhã? Não. Alguns assustados não vieram à igreja, né? Não vos assusteis. Segundo, todas essas coisas são o princípio de dores. Todas essas coisas são o princípio de dores. E terceiro, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós vamos discorrer sobre esses 3 cuidados aqui nesta manhã. Em primeiro lugar, o medo pode ser pior que a realidade. E é o que tem sido, e é o que tem acontecido. O medo pode ser pior que a realidade. Jesus disse, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Meus amados irmãos, nesta manhã, o que mais causa temor, pavor, o que mais causa medo dentro do coração do ser humano? É o medo da morte, é o medo de morrer. E se existe um povo no mundo que não deveria ter medo de morrer, é o povo de Deus. Amém, irmãos? É o crente que tem certeza da sua salvação. Eu gosto de dizer para as pessoas, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo do processo da morte. Dependendo, de como é o processo, mas da morte em si não, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. A vida pode acabar com doenças, a vida pode acabar com guerras, a vida pode acabar com terremotos. Mas para esses 3 perigos com os quais nós convivemos praticamente todos os dias, Jesus disse, não vos assusteis. O medo é inerente ao coração do ser humano, e sabendo disso, Jesus se adiantou aos acontecimentos e disse, não sintam medo. Ele estava falando com quem? Com os judeus do primeiro século, mas também com os judeus do século 21, e principalmente com os judeus que vão fazer parte da grande tribulação. Mas não importa a data, irmãos, o medo sempre foi e o medo sempre será o problema número 1 dentro do coração do ser humano. Por que Jesus disse, não vos assusteis? Primeira razão, porque as notícias seriam ruins, as notícias seriam difíceis. Ele disse, ouvireis e ouvireis e ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai e não vos assusteis. Meus amados irmãos, nem sempre o que nós ouvimos é verdade, e nem sempre o que nós ouvimos é edificante. No verso 4, Jesus disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Isso quer dizer que no meio de tantas notícias ruins e trágicas, há muito exagero e mentiras que são contadas. Meu pai nasceu e cresceu durante a Segunda Grande Guerra Mundial, mas a sua família, que morava no campo de Minas Gerais, mal ouvia falar desta guerra e de suas consequências, porque naquela época
as famílias mal tinham um radinho de pilha, né, ou de eletricidade para receber as notícias ao redor do mundo. Todavia, durante aqueles dias, Adolf Hitler havia jurado a destruição do Brasil por ter se aliado aos Estados Unidos e à Inglaterra contra o país da Alemanha. Mas como as famílias brasileiras não ouviam esses noticiários, não ouviam essas notícias, não houve pavor no nosso país. Jesus admitiu que o futuro deste mundo não é nada fácil, não é nada promissor, mas até que este dia chegue, Jesus disse que haveria muitos, não poucos, falsos profetas. Hoje, na minha opinião, os maiores falsos profetas que existem fazem parte da mídia, fazem parte dos meios de comunicação. E a Bíblia diz que iriam surgir muitos falsos profetas, falsas notícias. Jesus chama de rumores. Rumores são falsas notícias para tirar a paz até dos filhos de Deus. Dona Ana, uma senhorinha de 89 anos de idade, da nossa igreja mãe, tinha o costume de ouvir e assistir os noticiários todos os dias. Mas o objetivo dela era nobre. Ela ouvia as notícias a fim de orar pelas pessoas envolvidas naquelas notícias. Mas de repente ela começou a passar tão mal, mas tão mal, a ficar ansiosa. O médico a proibiu de assistir noticiários, de ler, de ouvir as notícias. Irmão, Jesus está nos pedindo mesmo. Ele está dizendo: não acredite em tudo que você estiver ouvindo, não se alarme e não se deixe alarmar, não se deixe enganar. Às vezes a ignorância chega a ser uma bênção de Deus. Chega a ser uma bênção de Deus. Mas o certo é que Jesus disse: não se deixe enganar, não vos assusteis, não se espante durante esses dias de rumores, de guerras e de pestilências. Não vos assusteis também porque não é o fim ainda. Nós estamos longe do fim. Jesus disse: porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Isso quer dizer que as guerras, os rumores de guerras, os terremotos e as pragas, as epidemias são necessárias para mostrar ao mundo que o mundo precisa de Deus. Amém, irmãos? Isso tudo está acontecendo para mostrar a nossa fragilidade, para mostrar que nós não somos nada. Não há ciência que possa nos salvar, não há tecnologia que possa nos salvar, só existe um meio de salvação: o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E o mundo precisa parar de olhar para si mesmo, para resolver seus problemas e olhar para Deus. E se não fossem, meus amados, essas guerras, esses terremotos e essas epidemias, não haveria apenas 3% de ateus no mundo, haveria 100% de ateus no mundo. Jesus disse: mas ainda não é o fim. Quer dizer que nada pode acontecer fora dos planos de Deus. Amém, irmãos? Fora da vontade de Deus. Existe uma data marcada para todas as coisas, inclusive para a nossa morte. Não será um vírus que vai nos levar deste mundo prematuramente. Quantos estão entendendo isso? Em 2019, recentemente, o Partido dos Democratas nos Estados Unidos introduziu um projeto de lei que, graças a Deus, não foi aprovado, foi ignorado, foi engavetado, mas foi levado muito a sério pela mídia nacional daquele país. O projeto dizia que o mundo irá acabar em alguns anos, por volta de 2030, se os homens continuassem a usar combustível fóssil.
ou combustíveis fósseis. Crianças e adolescentes, que são as maiores vítimas desse tipo de noticiário, porque elas estão sendo assim ensinadas nas escolas, ficaram apavoradas, morrendo de medo, e várias escolas fizeram caravanas e levaram seus alunos para a porta do Congresso Nacional dos Estados Unidos, tentando forçar os congressistas a aprovarem aquela lei proibindo o uso de combustível fóssil. Muitas pessoas estão realmente com medo que o mundo irá acabar em alguns anos e ficando doentes da cabeça por causa disso. Quero que você veja neste momento o desespero no rostinho da adolescente Greta Thunberg. Ela, e não só ela, mas uma legião de jovenzinhos acreditam que o mundo será destruído pela poluição causada pelo monóxido de carbono. Mas durante os meses que a província de Wuhan, na China, ficou fechada, as fábricas não funcionaram, o céu da China ficou limpinho, ficou cristalino, não havia nenhum tipo de partícula, de poluição no ar. E apesar de toda aquela limpeza, mais de 2.000 pessoas morreram em menos de um mês. Mas não foi por causa do monóxido de carbono, não foi por causa da poluição causada pelas mãos do homem, mas foi por causa de um agente biológico praticamente invisível, que o homem não tem nada a ver com isso, mas que existe na própria natureza e que é usado por Deus na hora que Deus quer usá-lo. Amém, irmãos? Em outras palavras, o homem não vai destruir este mundo. Quem vai destruir este mundo será Deus. Deus criou o mundo e só Deus pode destruir este mundo. Mais de 2.000 pessoas morreram em poucos dias na China por causa de um agente biológico, não por causa da poluição. Melhor então, meus irmãos, é seguir o conselho de Jesus Cristo. Em Mateus 6,34, ele diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não vos assusteis. As notícias são ruins, mas Deus ainda tem a última palavra. O segundo cuidado diante de uma epidemia que encontramos em Mateus 24 é este: o medo pode ser controlado pela informação correta. O medo pode ser controlado pela informação correta. Jesus disse: mas todas estas coisas são o princípio de dores. Princípio de dores se refere aos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Nós nem ainda estamos lá, nós nem ainda chegamos lá, mas dá para perceber que estamos chegando bem próximos, não é? Que estamos chegando bem perto. Princípio quer dizer início. Então Jesus informa que todo sofrimento, por pior que seja, sempre vai ter um começo, um meio e um fim, graças a Deus. Sempre vai ter um início, meio e um fim. Verso 22, lemos: e se aqueles dias, os 7 anos da tribulação, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Haverá pessoas salvas, haverá pessoas convertidas, haverá pessoas transformadas por Jesus Cristo durante o período da grande tribulação. Por causa delas, aquele sofrimento será abreviado. Mas como a informação correta pode nos ajudar hoje, nesta manhã? Primeiro, quando ela parte de Jesus, quando ela parte da Bíblia,
da palavra de Deus. Jesus disse: eis que eu Jesus, vou-lo tenho predito, eu estou lhe avisando. Em meio a tantos falsos profetas, em meio a tantas notícias espalhafatosas, Jesus disse: podem confiar em mim quando sou eu, ou a minha palavra, falando. Existem muitas vozes no mundo falando nos dias de hoje. Religião é uma delas, internet, televisão, os próprios órgãos de governo. Em quem devemos confiar? Em quem devemos acreditar? Existem robôs que estão emitindo mensagens instantâneas, 24 horas por dia, através da rede mundial, a internet. E essas notícias chegam todos os dias em nossos dispositivos. Nós não sabemos de onde elas vieram, mas nós acreditamos, porque são notícias que parecem incríveis, não é verdade? Mas são robôs, são aparelhos eletrônicos espalhados pelo mundo afora, emitindo aquelas notícias. E nós estamos sendo bombardeados de informações. Mas Jesus disse: olha, escuta o que eu estou dizendo, escute o que eu estou profetizando, eu estou anunciando. Ele disse para não acreditarmos em tudo o que nós ouvimos, mas para acreditarmos em tudo que a sua palavra está nos dizendo. Algo maravilhoso que ele nos diz, em meio a todos esses problemas que temos visto, é o que está em João 16:33. Ele disse: no mundo tereis, diga alguém, aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Os homens, por questões financeiras, ou políticas, ou até religiosas, estão dizendo: o mundo irá acabar em apenas 12 anos, se preparem. Jesus, Filho de Deus, diz: não vos assusteis, ainda não é o fim. Os homens estão apavorados com o aquecimento global. Agora eles mudaram o nome, mudanças climáticas. Acho que vão parar, de falar de mudanças climáticas, agora em meio ao coronavírus. Acho que eles descobriram que há coisas mais perigosas, irmãos, do que as mudanças climáticas. Os homens estão dizendo que o mundo vai acabar por causa do aquecimento global, mas veja o que Deus prometeu em Gênesis 8:22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Amém, irmãos? Muitas vozes. Em quais delas iremos acreditar? Eu acredito na ciência. Mas foi um professor de ciência da USP que disse para os seus alunos, e a minha filha fazia parte daquela turma: não troquem a sua fé pela ciência. Um professor, um cientista disse: não abandonem a sua fé pela ciência. Por que não, professor? Porque a ciência muda o tempo todo. A ciência está o tempo todo reconhecendo que errou, que falhou, mas a sua fé é imutável. Amém, irmãos? Não troque a sua fé pela ciência. Muitas vozes. Em quais delas iremos acreditar? E informação correta também, quando ela nos dá esperança. Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Existe salvação, então, em meio ao caos. Essa promessa, ela foi feita para as mulheres e os homens de Deus, que vão estar vivos e passando pela grande tribulação. Se esses homens e mulheres conseguirem ficar vivos até o final dos 7 anos, eles vão adentrar o reino milenar de Jesus Cristo. Vivos, eles vão entrar
e fazer parte do milênio, do reino milenar de Jesus sobre a terra. Mas a grande maioria deles irá morrer através da perseguição do anticristo, porque não vão receber a marca da besta em seu corpo. Hoje em dia, nós podemos perseverar também. Como? Não aceitando as marcas que este mundo está tentando impor sobre nós. O mundo quer que nós sejamos de um jeito, o mundo quer que nós sejamos como ele, o mundo quer que nós eduquemos os nossos filhos como ele quer, o mundo quer que nós, casais, sejamos como o mundo quer nos carimbar com as suas marcas, mas nós que pertencemos a Deus dizemos não. Nós não queremos a marca do mundo na nossa vida. 1 João 2,17 diz: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E é por esta razão que nós não queremos que o mundo nos domine, que o mundo nos influencie. Nós não queremos ser como este mundo. De Gênesis a Apocalipse, Deus sempre faz questão de nos dar esperança. Por pior que seja a situação, por pior que seja o momento, a história do mundo, ela pode ser dividida em 7 dispensações. Todas elas terminam em caos, todas elas terminam com o fracasso do ser humano, mas todas elas também terminam com a misericórdia, com o amor de Deus, Deus dando mais uma chance, Deus dando mais esperança, Deus dando mais oportunidades para que o homem se conserte. Nossas vidas também podem ser divididas por etapas. Vitórias e fracassos, fracassos e vitórias. Vitória quando Deus nos convence dos nossos pecados, nós nos arrependemos e somos perdoados. Fracasso quando nós resistimos, não nos arrependemos e vivemos na desobediência. Neste mundo, então, tanto salvo quanto perdido estão sujeitos às guerras, aos terremotos, às epidemias, mas após a morte, só o salvo no Senhor Jesus Cristo será confortado, será consolado. Só o salvo tem esperança. O salmista disse, no Salmo 71:20, Tu que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida e me tirarás dos abismos da terra. Alguém orou aqui nesta manhã, acho que foi o pastor Carlos, que ele está ansioso para deixar este mundo e se mudar para o seu lar eterno. Amém, irmãos? E isto irá acontecer um dia. Deus vai nos tirar desses males, Deus vai nos tirar dessas angústias, Deus vai nos tirar do abismo da terra e nos transportar para os lugares celestiais. Portanto, nós vimos que o medo pode ser pior que a realidade, mas que o medo pode ser vencido com a informação correta. E a informação correta é esta palavra. E agora, em último lugar, o medo pode ser vencido através da fé. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E a palavra perseverar, perseverança, significa permanecer, suportar, aguentar. Mas permanecer onde? Permanecer sobre o quê? Sobre a palavra de Deus. Não é fé nos homens, não é fé em nós, fé na palavra de Deus. Durante a grande tribulação, 7 anos, o evangelho do reino será apregoado e muitas pessoas irão rejeitar o anticristo para aceitar o Cristo através do evangelho do reino. Veja o versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações,
e então virá o fim. Bom, hoje nós pregamos o Evangelho da Graça. Pastor, qual que é a diferença entre o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça? A mensagem é a mesma, que Jesus Cristo morreu e pagou pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Só que agora nós estamos vivendo na era da graça, na era da igreja. Durante a tribulação, a igreja não estará mais aqui, não será mais a era da graça, será a era da tribulação. E a pregação é que quem for salvo vai entrar com Jesus Cristo no reino. Por isso será chamado o Evangelho do Reino. Mas a mensagem de salvação sempre foi a mesma. Sempre será a mesma, porque só existe uma salvação, Jesus Cristo. E as pessoas terão que perseverar em cima do Evangelho. Muitas irão receber este Evangelho, serão martirizadas, serão mortas. Tantas outras irão recebê-lo, mas serão preservadas, não morrerão e entrarão com Jesus Cristo no seu reino milenar. Portanto, qual é a importância da fé no meio de tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Primeiro, importante para não deixar o amor esfriar. E segundo, importante para não ser enganado pelos homens. Durante a história da igreja no primeiro século, o Império Romano era pior que uma epidemia. O Império Romano estava matando, crucificando, queimando vivo, cortando com a espada todos aqueles que se diziam cristãos. A perseguição era ferrenha. Então, no meio de todos esses perigos, não poucos, mas vários irmãos deixaram a igreja, porque eles não queriam ser reconhecidos como cristãos e pagar com a vida. Quando a perseguição cessou ou amenizou, esses irmãos, que eram realmente salvos, mas covardes, tentaram voltar para a igreja. E aqueles que nunca tiraram os pés da igreja, que nunca foram embora da igreja, não queriam aceitar aqueles irmãos de volta. Foi necessário então que o autor de Hebreus, na minha opinião, o apóstolo Paulo, explicasse para aqueles irmãos que nós não podemos ser salvos 2 vezes, 3 vezes, nós somos salvos apenas uma vez. E que, portanto, aqueles irmãos deveriam ser recebidos de volta. Isso acontece em todos os momentos de epidemia, em todos os momentos de pânico. Haverá aqueles que vão agir pela fé, vão acreditar, vão confiar. Haverá aqueles que não terão a mesma força, eles vão se acovardar, eles vão se espantar. Não importa, meus amados irmãos. O importante é que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Deus conhece a força de cada um. Deus conhece a resiliência de cada ser humano. Primeiro, veja, precisamos ter cuidado com a epidemia do pecado. O pior tipo de epidemia que existe é a do pecado. Jesus disse, no meio de tudo isso, epidemias, terremotos, guerras, olha o pior de tudo, e por se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos esfriará. O nosso amor está cada vez mais frio para com Deus, para com os irmãos em Cristo, para com o reino de Deus. Não é por causa das epidemias, é por causa da iniquidade, do pecado que tão de perto nos odeia e nos domina. O vírus da iniquidade é transmitido de pai para filho e passa de uma pessoa para outra, através dos olhos, através da fala e através do exemplo. Porque é muito fácil pecar hoje em dia. Significa viver uma vida sem regras,
fazer a vontade própria da carne, e o pior de tudo, esse vírus é uma pandemia que está no mundo, desde que Adão e Eva caíram em pecado. Os maiores disseminadores deste vírus, hoje em dia, são a televisão, o cinema, a internet, as amizades, a escola, às vezes até mesmo a família. Este vírus é fatal e ele destrói o nosso amor para com Deus, para com o próximo. Antes do dilúvio de Noé, o mundo também havia sido contaminado por este vírus. E todos os habitantes da terra ficaram doentes. Mas apenas 8 pessoas desejaram a cura. Noé e a sua família. 8 almas. Deus então enviou o dilúvio para conter a pandemia do pecado. Em breve, nós já estamos vendo os ensaios, hein? Em breve ele vai enviar a grande tribulação de sobre o planeta Terra para conter este mesmo vírus, o vírus da iniquidade. O vírus que causou o dilúvio é o mesmo vírus que vai causar a grande tribulação que há de vir sobre a terra. Verso 37 diz: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. A única vacina, e ela existe, e ela é eficaz 100%, a única vacina contra o vírus do pecado é o nosso arrependimento de pecados e a nossa conversão completa ao Senhor Jesus Cristo. Vamos ter cuidado com este vírus. Amém, irmãos? E segundo, cuidado com a epidemia da religião. Jesus disse: surgirão muitos falsos profetas e enganarão o quê? A muitos. Então preste atenção, primeiro no advérbio muitos e no substantivo muitos, porque os dois aparecem neste versículo. Muitos e muitos, para denotar intensidade. Muitos falsos profetas e muitos seguidores desses falsos profetas. Como fazer para não sermos enganados pela mentira religiosa, pela mentira política? Jesus responde no verso 25: Eis que eu, Jesus, vou-lo tenho predito. Então, meus amados, nós precisamos ficar dentro da Bíblia, da palavra de Deus. Nós não podemos ficar pegando versículos isolados aqui e ali, textos fora do contexto, mas nós temos que ficar dentro da palavra de Deus, ou seremos enganados. Um homem bastante perturbado, porém muito religioso me disse que ele não nasceu para ser pobre, ele nasceu para ser rico, ele nasceu para ser importante. E eu perguntei: mas de onde você tirou isso, meu irmão? E ele respondeu: da Bíblia. Eu tirei da Bíblia. A minha Bíblia diz que eu não nasci para ser cauda, eu não nasci para ser rabo, eu nasci para ser cabeça. O meu pastor me ensinou isso, a minha igreja me ensina isso. Deus quer que eu seja rico, Deus quer que eu seja importante. E na hora eu percebi, ele, a igreja dele, o pastor dele, estão tirando tudo do contexto. Quando a Bíblia fala sobre cauda e cabeça, ela está se referindo à nação de Israel. Não está falando de pobreza nem de riqueza, está falando de nacionalidade. Está dizendo que a nação de Israel, ela foi criada para ser a cabeça das nações. Ela foi criada para liderar todas as demais nações da terra. Não será os Estados Unidos, não será a China, mas um dia profeticamente será Israel. Amém, irmãos? Será Israel. Nada tem a ver comigo, com você, pobreza ou riqueza.
mas são esses ensinamentos tirados fora do contexto, que estão escravizando pessoas, ludibriando pessoas, enganando pessoas, enfraquecendo a obra de Deus de sobre esta terra. Cuidado então com esse tipo de epidemia do pecado e da religião, porque este vírus, sim, mata mais facilmente e é mais contagioso. Estamos com medo do que está acontecendo neste mundo? Mas nós temos a opção de seguirmos a palavra de Deus. E a palavra de Deus disse: primeiro, não vos assusteis. Vamos ser responsáveis. Queremos ser responsáveis. Por isso nós estamos emitindo notas, orientações, instruções. Não se preocupe. Se o nosso governo local sugerir que seja, que nós cessemos os cultos da igreja por alguns dias, nós iremos ouvir, nós iremos obedecer, nós vamos agir responsavelmente, mas sem medo. Amém, irmão Francisco? Sem medo. Amém, irmão Paulo? É uma ordem de Jesus. Não vos assusteis. Há pessoas que vão morrer do coração e não de uma infecção. Há pessoas que depois desta pandemia vão precisar de tratamento psicológico. Tudo porque não ouviram o que Jesus disse. Jesus disse: não vos assusteis. Segundo, todas essas coisas são os princípios de dores. Irmãos, nós somos privilegiados. O mundo não sabe por que tudo isso está acontecendo. A igreja sabe. Amém, irmãos? A igreja sabe. Nós somos privilegiados. Essa pandemia, ela está servindo para aumentar a nossa fé. Ela está servindo para mostrar que nós estamos do lado certo. Que nosso Salvador estava certo, como sempre esteve certo. E terceiro, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu vou fazer um trocadilho, porque é bíblico. Mas aquele que persevera até o fim é porque é salvo. É porque é salvo. Se você é salvo, você vai perseverar até o fim. É exatamente isso que a Bíblia ensina.